capacidade tem. Não só o Brasil, como outros países que estão na mesma situação de lutar por uma independência internacional, gerando a presença brasileira na solução dos conflitos internacionais. Mas até aí, caríssimo Luciano, fazer parte do Conselho de Segurança é importante para a nossa história. Mas lá dentro do Conselho de Segurança nós temos 5 países que decidem. Essa é a realidade. Eu acho que cabe aqui também lembrar que esse episódio trouxe à baila a questão da reestruturação da própria ONU, né? Que você tem 15 países componentes, mas direito ao mando são 5, né? O poder de veto. Então, fazer parte do Conselho de Segurança traz uma carga, qual seja a importância internacional. Mas, por outro lado, um fracasso, uma frustração muito grande. É como aquele, leva a taça do campeonato, mas não disputou. Eu acho que seria importante o Brasil comparecer, se fosse importante o papel como vetor, como poder de veto, porque o Brasil na América Latina tem uma representatividade. Eu acho que seria importante, inclusive, para a questão latino-americana, não só para o Brasil. Eu acho que nesse sentido deveria haver um esforço muito grande do Brasil nesse conjunto que ele pode representar. Agora, eu não consigo abandonar a ideia da crítica à Constituição desse Conselho de Segurança, que acaba, na hora da invasão do Iraque, o que ele disse não adiantou nada. Então, seria importante assim... O Conselho veta, os 5 mandam. Mas, pegando aí até o próprio gancho que a senhora nos deixou, o Brasil sendo uma liderança natural na América Latina. Não deveria ter um trabalho de base, ter havido um trabalho de base de conscientização de uma Argentina, de um Paraguai, de um Uruguai, de uma Venezuela, para que esse pleito brasileiro fosse um pleito latino-americano? Será que não faltou a diplomacia brasileira tecer um pouco mais de força, essa união que realmente deve existir, para que essa medida, que essa aspiração brasileira fosse realmente uma aspiração latino-americana? Eu não sei muito dar essa resposta, porque eu acredito que há uma confusão, às vezes, no enfoque político e no enfoque econômico. Então, muitas vezes nós vemos, se olha para a América Latina, e o Brasil, obviamente, é um país com maior espaço, maior poderio natural, não é? Isso dá uma importância política, um peso muito grande na América Latina. Agora, dentro da economia latina, nós temos muitas interfaces com nossos vizinhos. Então, eu acredito realmente que deveria haver, né, uma coisa de bloco, né, a ideia o que se fez na Europa, né, o que se busca, talvez, com os tratados latino-americanos. Talvez tenha faltado isso mesmo para a nossa diplomacia e as diplomacias de todos os países da América do Sul. Eu acho que isso é cabível. Doutor Belloc, doutora Dora, eu vou pedir licença para os senhores. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com Frente a Frente com a Justiça, nessa oportunidade debatendo sobre direito internacional, em especial o papel da ONU nesse mundo tão globalizado. Doutora Dora, se o trabalho militar, se as missões militares brasileiras são questionadas, como no Haiti houve aí uma série de questionamento, tanto interno quanto também externo, o contrário é verdadeiro quando se diz respeito às missões humanitárias e também às missões diplomáticas, como é o caso do Timor-Leste. A que a senhora reputa essa dicotomia? O militar não funcionou muito bem, e o diplomático e o humanitário funciona tão bem para o brasileiro. Olha, eu acho que o brasileiro, sem falar da questão diplomática, o brasileiro é um ser muito adaptável. Eu convivi com a missão brasileira em Timor-Leste e posso dizer que os militares brasileiros que estiveram em Timor durante quase 3 anos, quase 4 anos, eram pessoas queridíssimas e foram importantíssimos para a reestruturação do Estado lá. E embora os soldados fossem, na maioria, jovens, entre 19 e 22 anos, eles fizeram um imenso sucesso, fizeram um bem muito grande para aquele país. Essa questão de não dar certo no Haiti, que se nós temos o exemplo do Haiti, né, do Brasil, eu acho que tem muito mais um viés da questão diplomática, de encarar isso, do que efetivamente a atuação local, não é? Porque a missão, quando vai, no caso do Brasil, no Haiti, lá eles são capacete azuis, né? Eles estão sob a orientação da ONU. Então,
Então, eu acho que o Brasil participa e é importante a participação. Eu não sei se essa participação do Haiti teve só uma conotação mesmo política para tentar obter a vaga no Conselho de Segurança, mas eu acredito que os militares que foram empenhados na melhor das propostas para a pacificação mesmo. E é raro que a ONU entre, que o soldado da ONU tenha ordem para atuar militarmente. Geralmente eles são apenas para dar apoio de segurança. Excepcionalmente no Haiti parece que o exército está tendo uma atuação mesmo, como se fosse uma guerra, né? É uma guerra, né? De combate. De combate, isso. Obrigada, Obrigada, o senhor entende como, sendo do perfil do brasileiro, seria o nosso melhor, se a gente pudesse exportar, seria o nosso melhor produto exportar o militar para fazer esse trabalho, ou a gente tem um pouco mais de substância na diplomacia e na própria missão humanitária? A força militar do país é histórica. Teve intervenções ao longo da história excelentes, excepcionais. E mesmo no meu tempo de acadêmico, eu me recordo de uma delas. Portanto, eu reconheço, e não há brasileiro que não reconheça, a importância da tropa militar nas três armas, Exército, Marinha e Aeronáutica, em relação à ajuda internacional do país. Agora, não é o bastante. Não é o bastante porque uma intervenção militar de apoio ou de repressão envolve necessariamente aspectos sociais, econômicos, territoriais. É multifacetada a intervenção. Então, precisa-se ter, paralelamente, um apoio logístico nessas outras áreas, de tal sorte que uma não fique sem a outra. Não basta o poder militar, é necessário que haja uma retaguarda ou uma vanguarda no que tange, por exemplo, a parâmetros econômicos, de sustentação dessa própria tropa. Qual é o raio de ação? Onde vai interferir? Qual é o contato, a conexão com autoridades locais? É uma intervenção que se entende a mais para o lado da governabilidade do país que requereu ajuda. Portanto, só uma atuação do país na área militar, a meu ver, é insuficiente. Ela envolve necessariamente outros prismas de soberania do país fora dele. Qual a destruição do Muro de Berlim, a queda do Muro de Berlim? Houve uma bagunça geopolítica no mundo, um fortalecimento da Europa, um fortalecimento cada vez maior da potência americana, em detrimento de não ter uma outra potência bélica para fazer uma contraposição. E agora a gente enxerga parece um outro caminho, né? A tentativa de criar divisa nessa própria superpotência, Estados Unidos, com a construção de um muro que cercaria os Estados Unidos do México para tentar conter um pouco do fluxo migratório. Na opinião dos senhores, é possível imaginar nesse mundo, século XXI, cada vez mais globalizado, a construção de fronteiras físicas? Doutora Dora. As damas primeiro. Os Estados Unidos acho que estão agora sem o inimigo, né? Precisa encontrar um inimigo, talvez seja um muro, um simbolismo de um inimigo, para não ter que buscá-los tão longe, né? Eu acho, assim, muito triste essa ideia, não é?